Quero cumprimentar todos que nos acompanham e hoje aqui eu quero levantar um tema que interessa a todos nós, vereadores e vereadoras, com relação às emendas impositivas, né? Para você que está acompanhando, nós fizemos um projeto nessa casa aqui, que os vereadores agora têm o direito de indicar no orçamento do município emendas impositivas, que são emendas tais como aquelas que os deputados mandam para o município, os deputados federais ou estaduais. E esse papel foi ampliado para o vereador. Então, cada vereador aqui indicou emendas. E essas emendas, até a data de hoje, muito pouco foi aplicado. Então, eu quero sugerir aqui para os vereadores que nós façamos, viu, vereador Rodrigo Salomão? O senhor que é o líder do prefeito e também foi um dos mentores desse projeto, para que a gente convoque o secretário para verificar quais são as emendas impositivas que foram aplicadas, como foi aplicada, para que esse legislativo aqui cumpra esse papel fundamental que nós nessa legislatura criamos, né? Que é também esse papel de ajudar nos investimentos da nossa cidade. Eu acho que seria importante, porque muitos vereadores aqui não têm o conhecimento se foi aplicado ou não, né? Pois não. Na verdade já existe um cronograma que eles passaram para a gente, eles mandaram, não sei se chegou ao seu gabinete, mas se não tiver eu passo para você. Já tem o cronograma, né? Porque, por exemplo, aqui, algumas emendas que eu vi, tanto minha como demais vereadores, que isso não se consolidou, né? E aí a gente precisa exigir que se consolide esses investimentos para que possamos então cumprir com o papel dessa casa aqui, que foi de fazer esses apontamentos do orçamento. Pois não, vereadora Márcia? Vereador, assim, da parte, a gente até fez um pedido de informações que protocolamos hoje por conta disso. Rodrigo, esse cronograma deve ter escolhido o gabinete, né? Porque até então nós não recebemos a emenda positiva nenhuma cumprida. E é o que eu mencionei, inclusive até um carro, né? Que faz parte disso. Obrigado, vereadora Márcia. E digo isso porque eu aqui quero também tratar de outro assunto, que nós vamos agora entrar no mês de outubro, que comemora-se aí o Dia Nacional do Idoso, né? E o idoso que é tão sofrido, né, nesse nosso país. Muitos deles apenas recebem lá o salário mínimo de aposentadoria, de pensão, e não conseguem ter acesso muitas vezes a medicamentos, lazer. Então nós precisamos cada dia mais fazer com que o idoso também esteja inserido no orçamento da cidade, né? Eu falei aqui na semana passada que havia um compromisso do governo fazer o centro-dia, do prefeito fazer o centro-dia. O que é isso? É uma espécie de creche para o idoso, né? A família deixa lá ele de manhã, pega à tarde, para que não rompa esse vínculo familiar. E isso não saiu do papel. Eu, como vereador, eu indiquei aqui R$50 mil para cada entidade que cuida do idoso no nosso município, né? R$50 mil que foi para o Amor e Caridade, também R$50 mil para o Lar da Acácia e R$50 mil para o Lar Frederico Ozanam, que são entidades que cuidam dos idosos, né? E eu vou fazer essa cobrança firme, né? Porque essas entidades vivem de fazer eventos, vivem de vender rifa, então eles passam por uma dificuldade extremamente difícil, né? A vereadora Márcia acompanha bastante esse trabalho também, e sabe que o repasse do governo estadual, do governo federal, é mínimo para essas entidades. E Jacareí não possui, à custa do próprio poder público, não tem nenhuma entidade que atenda os idosos de forma a fazer internação, de forma a fazer esse acompanhamento. Quem faz isso são as entidades, né, que cumprem um papel extremamente importante e relevante no nosso município. Então eu quero aqui cobrar nessa tribuna que esses R$50 mil que foram destinados para cada entidade, que sejam o mais rapidamente revertidos a ela, né? Para que possam ali
fazer os investimentos, algumas vão fazer investimentos na área de fisioterapia, outras na área, comprar uma lavadora de louça, outros também vão trocar cama, colchão, para que a gente possa cuidar bem dos nossos idosos, né? A dignidade do idoso, ele está amparado não só na Constituição, mas no Estatuto do Idoso, que tem uma série de direitos, uma série de garantias, que visam a proporcionar que os nossos idosos tenham uma qualidade de vida melhor, né? E lembrar aqui, que agora em outubro nós vamos promover uma audiência pública para discutir os direitos, discutir a situação do idoso no nosso município, e tão logo saia o convite, nós vamos convidar todos vocês que nos assistem, tem mais vereadores aqui que nós vamos estar convidando para participar desse momento importante, né, que é discutir e refletir sobre a questão do idoso no nosso município e também no nosso país, e dizer que muitos deles são vítimas ainda daquela violência doméstica, né? O idoso, tal qual e como as mulheres, as crianças sofrem violência doméstica, e muitos deles sofrem calado, porque muitas vezes não conseguem nem se locomover para denunciar uma agressão, seja ela física ou psicológica. Então esse é o momento de a gente discutir quais são os avanços que o nosso município pode ter nesse campo, nessa área, mas também dizer que nós vamos fazer aqui um dia de luta, né? Isso é importante. O idoso, ele precisa estar mais inserido no orçamento, seja de Jacareí, e eu, como sou vereador de Jacareí, estou cobrando essa inserção no município de Jacareí, mas a gente sabe que o idoso é muitas vezes excluído dos orçamentos. São poucas as políticas públicas que envolvem o idoso no nosso país. Eu dou bastante exemplo. Nós temos lá no Paraíso um grande Educamais, né? A estrutura do Educamais do Paraíso não tem escola particular nenhuma nessa cidade que tenha, né? Porque foi um equipamento construído à época ali pelo ex-prefeito Marco Aurélio, né? O Hamilton equipou o Educamais, então um centro extremamente importante para aquela região, e ali poucas atividades são realizadas com o idoso, né? O idoso está lá acamado, o idoso está na casa, mas não tem ali atividades que envolvam ele naquele equipamento. E isso a gente podia espalhar por outros equipamentos. Vamos pegar aqui o Educamais Esperança. É preciso ter políticas públicas ali que atendam a pessoa idosa. É preciso que a gente leve essas atividades para o idoso, para os diversos bairros da nossa cidade. E me parece que se resume muito no trabalho da Casa Viva Vida, que fica próximo ao Parque da Cidade. Então é preciso fazer com que essas atividades de atendimento ao idoso sejam descentralizadas. O Casa Viva Vida tem um trabalho extremamente importante, mas tem muito idoso que não consegue acessar. Então descentralizar essas atividades para os bairros, visando ali ter um espaço adequado para o idoso, seja na área cultural, na área de educação. Tem uma série de atividades que nós podemos envolver o idoso, mas infelizmente, né, é muito tímido esses investimentos para a pessoa idosa, e isso precisa avançar no nosso município, por conta de que a população idosa cada dia cresce mais, e na medida em que cresce, e graças a Deus que cresce, as pessoas estão podendo viver mais, é necessário que as políticas públicas também aumentem na mesma proporção. E o que a gente vê é que o idoso não está, como muitas vezes a gente verifica no nosso país, como o centro ali de políticas públicas. Então nós vamos fazer essa audiência pública, né? Quero convidar aqui os demais vereadores para participarem, que vai ser um momento importante de a gente fazer uma reflexão sobre a situação do idoso no nosso município, mas também já quero aqui dizer que nós vamos convidar todas as demais pessoas que acompanham o nosso mandato, porque essa é uma luta que, desde que eu fiz campanha nas ruas, eu sempre falava com relação ao idoso, e agora a gente está aqui na Câmara Municipal podendo colocar em prática essa que foi a proposta nossa de campanha. Então, senhor prefeito, eu quero aqui
pedir, né, que esse dinheiro seja liberado mais rapidamente às entidades que atendam ao idoso, porque nós vamos virar o ano e eu gostaria muito que elas recebessem antes de virar esse ano, para poder realizar os investimentos nessas entidades, que, como eu disse, são entidades que cumprem um papel relevante e fundamental na nossa cidade, no que diz respeito ao cuidado com as pessoas idosas, né? E esses idosos que estão lá, muitas vezes são abandonados pela família, né? Já se rompeu todo o vínculo da família e estão lá. Outros não, outros as famílias também não têm condição ali de cuidar, porque muitas vezes tem um único filho, esse filho também precisa trabalhar, né? Então acabam ali conseguindo uma vaga nessas entidades para que esses idosos lá permaneçam. Por fim, eu quero agradecer a todos que acompanham o nosso mandato e dizer que estou aqui à disposição para ir até o seu bairro, para ajudar na reivindicação, mas também o nosso gabinete que está aqui de portas abertas para que a gente continue construindo a nossa cidade. Muito obrigado.